Quem nunca sentiu sono diante da tela do computador? Quando esse sono se soma ao cansaço, chega a ser incontrolável a ponto de não conseguirmos manter a cabeça sem pender para baixo. Conforme o local, essa luta é ainda mais acirrada. Quando estamos em casa, basta nos recolhermos por alguns minutos e já ficamos bem. No entanto, quando isso acontece no setor de trabalho da empresa, é desconcertante. O relógio parece que não anda e os minutos restantes da jornada demoram uma eternidade para passar. Foi exatamente o que ocorreu comigo num local onde prestei serviço. Durante os poucos minutos que restavam para encerrar a jornada, não foram poucas as inclinações involuntárias de minha cabeça. Então, resolvi lutar contra essa situação. Busquei em meus arquivos pensamentos que pudessem ser descritos na tela do computador. Manter os olhos abertos estava sendo uma tarefa quase que impossível, mas, à medida que os meus dedos começaram a ferir as letras do teclado e as palavras digitadas começaram a ter sentido, o sono foi dispersando e permitindo que mais um texto nascesse. Decolei numa analogia de meu caminhar com o complexo trâmite de um demorado processo e interliguei com uma reflexão que não estava nos scripts e nem tampouco nos autos da analogia inicial. No entanto, a conexão foi perfeita e acabou se adequando ao conteúdo. E assim nasceu o seguinte texto: o tempo não espera e, consequentemente, o processo não pode parar. A continuidade dos atos é quem dirá se ele necessita ajustar-se à situação atual e definir os recursos que deverão ser usados para continuar seguindo. Há de se ressaltar que já se somam mais de 6 longas décadas de trâmite e o desgastado processo ainda hoje está em vias de enfrentar as intempéries que não se sabe quando irão ocorrer. É fato que a continuidade dessa dinâmica, em algum momento ou instante futuro, ocasionará o seu trânsito em julgado. Em pouco tempo, as gerações de sua descendência não mais irão ouvir falar dele. Os de sua geração poderão dizer que foi perseverante, que buscou sempre evoluir e lutou o bom combate. Poderão ainda dizer que enfrentou os pseudo-juízes sociais que quase sempre traziam em suas mãos as pedras de suas sentenças para arremessá-las contra ele e só não faziam porque lembravam da passagem bíblica encontrada no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 7. Comparar a caminhada do homem ao trâmite de um processo é uma forma de reunir palavras para expressarem o matar o tempo. Isso não é tarefa fácil. Às vezes é necessário à medida que se procura espantar o próprio sono, o desânimo e até a dor que não se sabe de onde vem. Por essas e por outras razões é que não se pode parar de exercitar a mente. Essa necessidade é quem permitirá que o ato de criar possa ser sempre conduzido pela humanidade em uma escalada evolutiva que jamais irá estacionar. A evolução ignora o tempo e este inexiste para a sucessão dos atos de um universo em movimento. Não é crível que a eternidade do universo seja subjugada à infinidade do tempo. O tempo não pode torná-la numa simples história de início, meio e fim. Quanto ao caminhar do homem, não há dúvidas de sua submissão. Não se pode afirmar que o ser humano tem seu livre-arbítrio e a sua autonomia para traçar um planejamento prévio de sua história de vida sem interferência do acaso. Sua capacidade de planejar é incapaz de prever com precisão os incidentes que possam ocorrer durante a trajetória que liga o seu presente com o futuro. Basta um pequeno incidente de percurso para que toda a programação seja alterada e uma nova rota tenha que ser traçada na tentativa de não se perder todo o conteúdo amealhado. Diante de uma situação que foge à previsão humana, não é tão simples contornar. No entanto, o que há de se fazer? Gritar no silêncio da alma para romper o conformismo? Qual a propagação do clamor da alma? Irá atingir os ouvidos do universo? Ou será contido pelas margens quais as ondas propagadas pelo mergulhar de um objeto lançado no centro de uma espelhada lâmina d'água de um lago? O grito em forma de súplica, quando parte do âmago, terá seus efeitos e poderá ser escutado. Essa é apenas uma questão de acreditar, pois, mesmo não tendo a visão precisa do futuro, pode-se tirar proveito de todo e qualquer acontecimento,
mesmo que sejam contrários ao que se espera. Não dá para evitar os fatos impossíveis de serem previstos, os quais são única e exclusivamente regidos por Deus. Navegar pela vida requer espírito de um desbravador resiliente. Então, se revista deste estereótipo e não perca tempo. Aprume as velas e sustente o leme em favor das forças das águas. Aproveite a lufada de ar quando houver e não deixe que passe despercebida. Não desista, deixe que conheçam a perseverança através de seus atos. Faça da sua atitude o grito que anunciará que, apesar de nem tudo estar em conformidade com o que se pensa e nem tampouco coerente com o que deve ser, a evolução do homem pode ser alcançada com persistência e trabalho duro. O clamor do guerreiro não se torna palavras soltas ao vento. É sustentado e levado aos ouvidos da onisciência. Ninguém tem a chave da precisão do saber e de nada tem certeza, pois a verdadeira convicção é a de que está caminhando para algum lugar conduzido pelo movimento da vida que subjuga todas as coisas. Enquanto isso, tente a cada instante reapreciar os atos de seu processo evolutivo para saber se ainda cabe algum recurso que venha a ser eficaz na busca de acréscimo de sua bagagem impalpável, aquela que é vista apenas pelos olhos da imaginação e pelos olhos da alma. Dessa forma, digitando o que me passava na mente, olhei para o marcador do tempo e vi que o final da jornada havia sido completado. É hora de bater o ponto e retornar para casa. Amanhã, bem, amanhã será outro dia.